O vídeo de hoje vai ser sobre tabus. Por isso vamos desconstruir o que é que são tabus, onde é que eles são aplicados e é onde é que eles nos influenciam no dia a dia. Ou nos dão poder ou nos tiram poder. Por isso é sobre isso que vamos falar no vídeo agora. Por isso, vamos primeiro desconstruir o que é um tabu. Ora, um tabu é algo social, por isso é uma proibição social. Eu posso não ter tabus, mas se juntar outro alguém, passo a tê-los. Por isso, o social fez com que esta regra social nos influenciasse. Por isso, não podemos dizer, falar, permitir, anunciar, publicitar. E depois, os tabus são aplicados a determinadas dimensões das nossas vidas que servem para nos retirar poder. Por isso, o tabu também é uma arma de poder. Sendo que nós vivemos historicamente com uma cultura machista, não é preciso pensar muito para saber a quem é que os tabus interessavam. Não é? O tabu interessa essencialmente aos homens. Por isso, é uma arma de domínio sobre o género feminino. É sobre isso também que mais tarde vamos falar. Por isso, a proibição social pode ser sobre uma ação, por isso não podemos fazer algo, sobre um contacto com algo, não é? Ou com alguém. Pode ser um temor, um medo, um receio, um castigo, é algo interdito, né? É algo que não podemos verbalizar. Por isso, não devemos verbalizar, uma recomendação, por exemplo, de muitas religiões, ou não podes verbalizar, que é uma ordem dada por muitas pessoas, né? Muitas vezes homens para mulheres, né? Pais para filhos. O tabu é uma arma. Por isso, quem abdicar dela tem menos poder, não é? Vamos segmentar isto, o tabu, por idades, não é? As crianças não têm tabus nenhuns, não é? É a idade da inocência, eles não têm nenhum comparativo, não têm vivências, por isso qualquer tabu de uma criança é um espelho do pai ou da mãe. Ou do avô ou da avó, ou de quem cuidar da criança. Por isso, a criança aprende por tentativa e erro. Por isso, nunca tem tabus. Vê um pênis ou uma vagina, ele está a ver graficamente, não está no abstrato, não sabe para que é que aquilo serve. Cada um, qual é a função de cada um. Diz coisas, não é, que para nós são inocentes e muitas vezes às vezes inapropriadas em alguns momentos, mas eles não sabem. Não é? Somos nós depois que os vamos condicionando. Não é? Não digas isto, isso não se diz, atenção, isso é feio. Somos nós que condicionamos as crianças. Por isso, somos nós que ensinamos às crianças os tabus. Nós mudamos de continente e vamos para outras civilizações até hoje, e, por exemplo, vamos à África ou ao Brasil e há menos tabus, porque há mais comunicação e há mais permissividade. Não é? O que nós temos que ver é o contexto onde nós estamos inseridos. Se nós mudarmos de contexto, nós estamos desajustados. Não é? Por isso, o que é necessário aqui é nós vermos, primeiro, que é algo que nos tira poder ou nos dá poder. Se nós soubermos gerir tabus ou não tivermos tabus nenhums. Não é? Por isso, as crianças não têm tabus. Os adolescentes aprendem os tabus na socialização. Na educação do pai e da mãe em casa, em determinadas situações, geralmente regras ou normas sociais, não é? E depois a socialização. Há crianças que, por exemplo, têm determinadas regras em casa, vão para a socialização e depois eles são mal aceitos, integram-se mal, porque, por exemplo, podem não ter tabu nenhum. Não é? Entrando na socialização onde existem tabus, ele está desajustado. É aqui que nós temos que ter alguns cuidados. Não é? Temos que saber que um tabu é algo que é ensinado. Não é? Quem aprende, repete depois a aprendizagem. Não é? Depois vêm os adultos. Nos adultos, o tabu é uma arma de domínio. Basta ver as dimensões onde os tabus são aplicados. Na sexualidade, não é? Nos assuntos mais graves, nos negócios mais rentáveis. Tabu é aplicado onde nós não queremos que haja verbalização. Por isso, não se fala, é tabu. Depois vêm os idosos. Não é? Os idosos aqui têm duas maneiras de lidar com os tabus. Ou são muito rígidos e defendem, por isso aprenderam os tabus e até morrerem, defendem sempre aquilo. Ou
são mais permissivos. Porque já não tem, as consequências já não lhes importa. Eu vou abrir aqui um parênteses, né? Muitas das agressões sexuais de idosos a adolescentes ou crianças têm um bocado a ver com esta parte dos tabus. Eles já não se importam com as consequências. Tudo o que lhes acontecer, a idade que eles têm, a consequência nunca será grave. Não é? Imaginem um idoso de 60, 70, 80 anos ser condenado por pedofilia. A 10 ou 15 anos, ele nunca vai cumprir a pena. Não é? Por isso, há aqui duas situações na parte dos idosos, não é? Ou há uma permissividade absoluta, por isso um oposto do que viveram, ou existe o que viveram, uma continuação, uma coerência. Não é? Depois vamos agora desconstruir isto por géneros. Nos homens, no género masculino, não é? O tabu é um perpetuado poder. Não é? Quanto mais tabus existirem, mais eles dominam. Não é? A mulher é ao contrário. Vêem o tabu como uma formatação. É como um rótulo que elas não querem ter. Não é? Isto é algo social. Elas fogem de... não querem ser vistas como sendo daquela classificação, com aquele rótulo. Não é? Agora, a pergunta que nós temos que fazer é: porquê é que é tão difícil de falar de certas coisas que são tabus? Não é? A resposta é fácil. Porque nós não somos ensinados a falar sobre elas. Não é? Em crianças nós não sabemos, em adolescentes nós obedecemos à educação e ao que nos dizem, depois em pré-adultos se calhar podemos ser um bocado rebeldes, mas sempre obedecendo aos tabus, fazemos às escondidas, por exemplo, e depois em adultos. Em adultos nós temos uma escolha, continuamos com os tabus ou aprendemos. Não é? Como é que aprendemos? Temos que mudar, não é? Muitas vezes nós vemos casais, não é? Há alguma inocência de uma das partes, junta-se com alguém mais experiente, não é? Alguém que não tem tabus, e entre eles não há tabus. Mas a socialização obriga-os a que aquilo que eles praticam é tabu, não é? Nós já vamos falar de alguns tabus que os casais têm, por exemplo. Não é? Por isso, é preciso as pessoas aprenderem, empoderarem a falar de tabus. Em adultos podem, por exemplo, procurar ajuda especializada. Os psicólogos podem fazer a educação sexual e depois existem os psicólogos especialistas na sexualidade que podem ensinar tudo o que a pessoa não sabe. O que é preciso é a pessoa saber que, se souber, se deixar de ser ignorante, ganha poder. Porque muita gente não sabe que tabus, quem tem tabus é uma pessoa ignorante. Não é? A maior parte das coisas que nós não queremos saber ou não queremos aprender permite-nos ser ignorantes. Ignorantes é uma pessoa não saber. Se queremos deixar de ser ignorantes, aprendemos sobre qualquer assunto. Não é? Vamos ver aqui agora quais são os principais medos sobre os tabus. Não é? Porque nós temos medos. Não é? Ora, quais são eles? Não é? O principal é o que é que os outros vão pensar de nós. Este é um medo muito grande numa sociedade. Não é? Depois, outro medo a seguir é o que é que nós podemos pensar de nós. Não é? Nós não tínhamos tabus, agora aprendemos algo, já não temos esse tabu, o que é que nós pensamos de nós agora? Não é? Isto também é importante. Não é? Depois existe outro medo que é o de ficar na berlinda, não é? Aqui é a analogia que nós podemos fazer, o que é ficar na berlinda sobre um tabu, é, por exemplo, quando nós, em pequenos ou em adolescentes, tínhamos que ir ao quadro na escola, não é? Estava a classe toda a olhar, nós temos que fazer aquele percurso até ao quadro, estar lá sozinho, falar em frente de pessoas. Isso é ficar na berlinda, por isso nós somos o foco de atenção. Nós com os tabus não queremos ser foco de atenção. Quem sabe de certas situações muitas vezes prefere não falar para não ficar na berlinda. Porque, como é um assunto tabu, as pessoas têm curiosidade. Quando veem que alguém sabe mais sobre determinado assunto, têm curiosidade em saber, em aprender, para não serem ignorantes. Ora, o problema é que nós que sabemos, depois ficamos a pensar o que é que aquelas pessoas vão pensar de nós. Ora está, estes tais medos. Depois, as pessoas têm outro medo que é, se mudarmos para pior. Não é? Há pessoas que acham que, ultrapassando alguns limites, os tais limites que lhes impuseram, por isso, os nossos limites foram-nos impostos, não são nossos. Não é? Por isso, nós estamos nos nossos limites. Se passarmos os limites para lá, que se chama aprendizagem, por isso, nós, quando saímos da nossa zona de conforto, estamos a aprender.
Mas não nos sentimos confortáveis, porque estamos para lá dos nossos limites, não é? Do que nos foi permitido até agora. Por isso, o que é necessário nós vemos aqui é, estamos a aprender para mudar para melhor ou para pior? Conforme a perspectiva, não é? Eu, para mim, não é? Uma pessoa deixar de ser ignorante é sempre mudar para melhor, nunca para pior, não é? Para outras pessoas, por exemplo, aquelas que vão perder o poder, as que dominam por haver tabu, a pessoa a deixar de ver aquilo como um tabu, a pessoa, segundo o ponto de vista dele, dominador, a pessoa está a mudar para pior. Pior para ele, não para a pessoa. Não é? Ora, está a perder o domínio. Não é? Mas também há benefícios. Não é? Qual é o benefício de nós aprendermos ou deixarmos de ter tabus? Ganharmos poder de igualdade. Não é? Falar como um par. Não é? Ao mesmo nível. Não é? Pessoas que sabem de determinado assunto falando com pessoas que sabem do mesmo assunto são um par. São iguais, não é? Eu, se estiver a falar de sexualidade com alguém que é tímido e tem muitos tabus, não somos pares. Eu sou um dominador e essa pessoa é alguém que está submisso às regras da sociedade. Não é? O domínio e a submissão têm a ver com o que é permitido, não é? Só é submisso ou submissa quem permite a dominação, não é? Porque um submisso ou uma submissa pode deixar de ser, aprendendo. Por isso, aprendendo a dominar. Geralmente tem a ver com aprendizagens, com empoderamento, não é? Com deixarmos de pensar muito nos outros, começarmos a pensar em nós, não é? Depois, outro benefício de nós deixarmos de ter tabus é saber mais sobre um assunto, não temos que o praticar, não é? Isto vê-se muito, por exemplo, na verbalização. O sexo anal é um tabu, não é? Isto é algo que as pessoas têm até medo de falar porque acham que se falarem as pessoas, ora, lá está o tal medo, o que é que os outros vão pensar de nós? Os outros vão pensar que nós praticamos e gostamos de sexo anal. Ora, aqui estão estes condicionamentos todos, não é? Mas nós sabermos o que é sexo anal, como é feito, quais são os benefícios e o que é mau em fazê-lo, nós estamos a pensar, não estamos a praticar, não é? O importante é nós deixarmos de ser ignorantes, que é para, se nós um dia formos educadores, por isso nós termos filhos ou sobrinhos, né, e tivermos que educar sobre determinada situação, não sermos mais ignorantes que eles, porque a nova geração já sabe muito mais do que a geração que os educou, principalmente a nível da sexualidade. Né? Isto é um desequilíbrio de poder. Outros benefícios. Deixarmos de ser vistos como presas fáceis. Quem tem muitos tabus, então, nos relacionamentos, não é? E geralmente quem tem mais tabus é o género feminino, é uma mulher que sabe pouco, tem muitas vergonhas, muitos tabus, é uma presa fácil, não é? Porque é uma submissa. Por isso, quanto mais nós aprendemos, deixarmos de ter tabus, mais empoderamos e menos somos vistos como presa fácil. Não é? E depois, quando nós sabemos algo, intimidamos. Não é? Nada mais intimida, por exemplo, um homem do que uma mulher que tem experiência, não é? Ou que sabe algo. Isso intimida. Não é? Como também ao contrário. Não é? Homens que sabem muito intimidam pessoas que não sabem. Intimidar é uma pessoa ter poder. Não é? Depois vemos como é que usamos. Para bom ou para mal. Podemos intimidar pela agressão, podemos intimidar pela sabedoria. Há pessoas que nos intimidam porque sabem demasiado sobre determinado assunto que nós não sabemos. Por isso, nessa intimidação existe quase aqui uma admiração por a pessoa saber e nós não sabemos. Não é? Tem que ver que a ajuda especializada na área dos tabus é muito importante, não é? Eu acho que é a única ajuda isenta e que não nos julga, porque nós podemos falar com um pai, com uma mãe que até é muito aberta connosco, mas há sempre constrangimentos, não é? Porque os pais pensam que falando de determinados assuntos, por isso é que não há educação sexual. Falar de educação sexual é permitir a sexualidade e não é a mesma coisa. A sexualidade não é ensinada dos pais para os filhos porque os pais não querem que os filhos comecem a praticar a sexualidade muito cedo. Não é? Isto é claro. Não é? E então aqui há a diferenciação de géneros. Não é? Mais depressa se fala de sexualidade com homens do que com mulheres, sendo eles filhos. Não é? Porque a filha está formatada para casar virgem e amar para sempre. O homem está formatado para não façam muitas asneiras, mas eles também não vêm para casa grávidos, não é? É necessário nós vermos que a nossa educação e os nossos contextos é fruto disto tudo, não é? A ajuda especializada tem esta vantagem. Estão a falar com pessoas que sabem e não só sabem como sabem explicar, ensinar, mas também não vos julgam, não é?
Ninguém vai a um psicólogo e chega lá e diz eu não sei sobre determinado assunto e é julgado por não saber. Não. Ele está lá precisamente por isso, para aprender. Por isso, qual é a nossa intervenção quando existem muitos tabus na pessoa? Porque isto condiciona as pessoas na vida toda, não é? Há situações muito complicadas em relação a tabus, não é? Por isso, a nossa primeira intervenção é a educação sexual. Há educação sexual para adultos, não é? Nós é que pensamos que a educação sexual é só para as crianças. Os adultos, homens e mulheres, acham que depois de praticarem o acto do sexo já são especialistas na sexualidade. O que não é verdade. Não é? Muitas vezes até podem estar a praticar uma má sexualidade. Não é? E há muitas mulheres que se queixam de má sexualidade. Há mulheres que têm relações sexuais e não têm orgasmos. Há mulheres que, para elas, ter relações sexuais é algo que elas não gostam, não é? Que são obrigadas, é quase imposto. É algo que têm que fazer. Não é? Há homens que fazem determinadas coisas não sabendo os riscos ou as consequências. Por exemplo, de aleijar. Isto tudo tem que ser ensinado. Por isso, depois de ensinados, as pessoas passam a fazer bem e vivem melhor a sua sexualidade. Por isso, educação sexual é falar de tudo que nós não sabemos. Depois fazemos um empoderamento sexual, não é? Depois de aprendermos para que é que aquilo serve, não é? Nós depois temos que... O empoderamento sexual é nós escolhemos as pessoas certas, não é? Nós somos muito bons de sexo, não quer dizer que fazemos sexo com todas as pessoas, não é? Aliás, quando nós somos muito bons de sexo, nós não queremos fazer sexo com pessoas que fazem mau sexo. Só queremos fazer pessoas que fazem um bom sexo. Ou ensinar pessoas a fazer um bom sexo. Porque só quando nós queremos a excelência, só o bom é que conta, não é? Ninguém é, sei lá, bom a matemática para depois ir ensinar pessoas que não querem saber nada de matemática. Não é? Ninguém pode ser um bom artista se tem um público que não liga à arte. A sexualidade é algo que nós, quando empoderamos, por isso, quando sabemos que somos bons, como é que nós sabemos que somos bons de sexo? Quando os nossos parceiros e parceiras nos comunicam, não é? Nos dizem, estão satisfeitos. Nós vemos satisfação. Há pessoas que têm atos sexuais e não querem saber se a pessoa gostou ou não gostou. Não é? Mas, ora aí está, a dominação e a submissão. Quando nós temos um mau ato sexual e não o verbalizamos, por isso não dizemos que foi mau, como é que a pessoa que praticou o ato connosco sabe se nós gostamos ou não gostamos? Não sabe. Não é? Por isso aqui o importante é que as mulheres, por exemplo, deixem de fingir orgasmos. O homem tem que saber que não consegue dar orgasmos. Só assim é que ele põe em causa se é bom ou não. Se fez correto ou não fez correto o ato. Mas há muitas mulheres que preferem fingir orgasmos que é para despachar aquilo e passar à frente. Não é? Isto é muito importante as mulheres saberem que isto condiciona-vos. Por isso é que quando há novos relacionamentos, a mulher nunca sabe o que é que há de fazer com os homens. É sempre submissa, é sempre a dominada. Não é? Escolhe sempre aquele que acha que sabe mais e depois submete-se a ele. Não é? Aqui voltamos outra vez àquela anedota do filme dos 50 Sombras de Grey, não é? Que nós achamos que é a mulher que domina o homem, quando na prática é o homem que está a dominar a mulher. A sexualidade é um poder dos homens sobre as mulheres. Por isso, quanto mais as mulheres souberem de sexualidade, menos os homens têm poder. Depois, a intervenção especializada também intervém nos comparativos, não é? As mulheres muitas vezes têm curiosidades, depois aprendem com os nossos ensinamentos, mas depois querem comparar. Ó, Sr. Doutor, o que é que acontece se fizermos isto? O que é que as outras pessoas fazem? Saber comparativos. Ora, a ajuda especializada tem vários comparativos, porque acompanha várias pessoas com vários problemas diversos. Não é? Por isso, o que é necessário aqui é o comparativo também é importante. Não é? As mulheres saberem que há mulheres que fazem determinados atos, o oral, o vaginal e o anal, e têm prazer. Por isso têm uma boa sexualidade. Porque fartinhas de ignorância estão elas, não é? Nós, se nos juntarmos com 10 mulheres e pusermos as 10 mulheres a falar de sexo anal, só uma, se calhar, ou duas é que o praticaram. As outras estão a falar do que não sabem, por isso não o vivenciaram, estão a repetir o que ouviram. E como todas dizem que é mau, que dói, que é mal feita, todas têm essa ideia. O que não é verdade. Por isso, o que é necessário é aprenderem. Depois de aprenderem, decidem se experimentam ou não experimentam. E depois de experimentarem, tiram as vossas conclusões. Nunca andem com as conclusões dos outros, porque senão vocês estão a repetir. Isso não é uma experiência, é uma repetição. A intervenção especializada serve também para nós retirarmos muitas curiosidades das pessoas, não é? Há pessoas que querem fazer perguntas, não sabem, até nem as sabem verbalizar, mas têm essa curiosidade, não é? Eu vou-vos dar aqui algum exemplo, não é? Vou-vos dar as perguntas, não vou dar a resposta.
A resposta, se vocês quiserem, procurem ajuda especializada. Por isso, as mulheres, muitas vezes, os homens perguntam se os pénis e as vaginas são todos iguais. Né? As formas são todas iguais. A nossa ignorância não tem limite. Né? Quando nós falamos que as crianças são inocentes, por isso eles não sabem, há muitos adultos que trazem a ignorância desde as crianças, passou para a adolescência, e hoje adultos são ignorantes. Há mulheres que chegam aos 35, 40 anos já com filhos e não sabem onde é que é o seu clitóris. Há mulheres que nunca tiveram um orgasmo. Elas falam a palavra, ouvem, falam com os amigos, mas elas não sabem, nunca experienciaram no corpo o que é um orgasmo. Ora, isto tudo gera curiosidades, não é? Por isso, as pênis e as vaginas são todos iguais? É uma pergunta, não é? Propúcio. Porquê é que um pênis tem muitas vezes um propúcio e outros não têm? Um propúcio é a pele que cobre a cabeça do pênis, não é? Porquê é que uns têm e outros não têm, não é? Isto é importante, não é? Nós sabermos, porque muitas vezes isto tem a ver com outros problemas, que é, por exemplo, a falta de limpeza, porque um pênis com prepúcio, se não for bem limpo, cria mais a sujidade. Isto é conhecimento, não é? Nós, hoje em dia, se tivermos um filho menino, dizemos logo, para limpar a pelinha, puxa a pelezinha para trás. Ora, nós temos isto à criança, a criança aprende, não é? Nós temos que fazer isto nos adultos, porque há muitos adultos que não sabem. Há pessoas que têm muita má sexualidade por causa dos seus cheiros dos corpos, não é? Os suores, os hálitos, o cheiro do pênis ou da vagina, não é? É muito importante nós estarmos à vontade com quem estamos. E isto são problemas, têm que ser resolvidos. Tudo se resolve, desde que haja comunicação e, também aqui, querer melhorar. Porque uma pessoa aprender é melhorar. Né? Ora, aí está. Outra pergunta. Os nossos sabores dos nossos corpos são influenciáveis? Né? O nosso suor, o nosso esperma, o nosso líquido vaginal, o sabor pode ser influenciado. Nós podemos modificar? Ora, aqui está. Né? O orgasmo anal é mais forte do que a vaginal. Porquê? Porque o é. Né? O problema é que, como a maioria das mulheres nunca experimentou, não sabe. Está a falar do que ouviu falar. Isto são curiosidades que as pessoas têm e que, na ajuda especializada, perguntam e há uma resposta. Não é? E depois, o que é que acontece? A pessoa tem essa resposta, deixa de ser ignorante. Por isso, deixa de estar a repetir algo que não vivenciou. Por isso dá-lhe poder. Não é? Até mesmo entre mulheres. Não é? Há muitas mulheres, muitas vezes estão a falar de sexualidade. Não é? Elas não sabem o que é que estão a falar. Têm uma má sexualidade, mas como não querem ficar com o rótulo social de que não são boas na cama, não sabem, são tímidas, ignorantes, falam. Viram uma falar que foi bem aceito pelas outras, repetem o que elas dizem. Não é? Então os homens, o que nós mais temos é más experiências, não é? Porque todos eles são os campeões a falar, mas tira-se a roupa e põe-se na cama e eles depois de campeões nada têm. Não é? Isto são reclamações que as pessoas têm. Não é? É necessário as pessoas, homens e mulheres, não é? Terem uma boa sexualidade. Ser adulto é nós evoluirmos, aprendermos para termos uma boa sexualidade. Por isso é importante nós termos ajuda e por isso peçam ajuda. Por isso, todas as formas de domínio, todas, assentam na ignorância de quem é dominado. Em qualquer situação. Seja na sexual, na política, na empresarial, na cultural. Quem tem domínio vale-se da ignorância. Por isso, vamos deixar de ser ignorantes.